Regressar à rotina é difícil? Com o Observador não tem de ser. Até 26 de setembro, assine por apenas 3,60€ por mês e tenha acesso a todo o conteúdo do jornalismo independente. Mantenha-se informado todos os dias, por menos. Observador. Informação clara e de confiança, à distância de um clique e agora com 40% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. PS e Governo querem mesmo negociar a proposta de orçamento? Considero hoje um dia bom, porque já está marcada a reunião entre os dois líderes dos dois principais partidos, o Primeiro-Ministro e o líder da oposição. É um primeiro passo. Espero que seja um de vários passos. Segunda-feira foi um dia bom para o Presidente da República, que pressiona os partidos para entendimentos que permitam viabilizar a proposta do Orçamento do Estado para 2025. Em declarações públicas, os vários atores políticos têm contribuído para o aumento da tensão, escondem o jogo, tornando imprevisível o resultado da votação final global da proposta do orçamento. Isto ao mesmo tempo que decorrem conversas entre o Governo e esses mesmos partidos com assento parlamentar. Se a proposta de orçamento não passar, o país pode mesmo ir a eleições. E é sobre isto que vou conversar com Rita Tavares, jornalista da secção de política, grande repórter do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 24 de setembro. Bem-vinda, Rita. Olá, Ricardo. Rita, eu vou dar-te aqui uma oportunidade verdadeiramente incrível. Por favor, aproveita esta oportunidade. A Rita Tavares vai agora demonstrar que não só é possível, como é desejável fazer uma cronologia em áudio. Diz quem sabe que isto só funciona em infografias, com bonecos, com texto, mas tu, Rita, vais conseguir fazer uma cronologia sobre como, afinal, chegámos aqui e já vamos à parte dos comunicados. Vamos. Então, aceito o desafio. Vamos embora. Tudo começou a meio de julho, no dia 16. É sempre uma boa forma de começar. É. Tudo começou a meio de julho. Vamos lá para trás. A véspera do debate do Estado da Nação, em que Luís Montenegro descomprime um bocadinho o ambiente político e marca reuniões com todos os partidos sobre o orçamento do Estado. Acaba por faltar às reuniões por motivos de saúde, mas elas seguiram e houve até uma nova renda que ficou logo alinhavada naquela altura para setembro, depois das férias, e assim foi. Novas reuniões marcadas para o dia 10 de setembro, com todos os partidos, ainda que o PS estivesse sempre de pé atrás por duas razões. Não tinha todos os dados orçamentais que queria na altura e Luís Montenegro voltava a não estar presente nessas reuniões. O que não tinha sido revelado, mas foi entretanto, é que Montenegro tentou reunir-se com Pedro Nuno Santos logo no dia 4 de setembro, ainda antes desse dia 10, mas o líder do PS queria ter primeiro a tal informação orçamental, o saldo disponível para medidas, era uma dos dados que queria ter em mãos. Como não chegou a informação, não houve reunião entre os dois. Também não tinha chegado até ao dia 10 de setembro, é certo, mas essa reunião entre o PS e o Ministro das Finanças acabou por ser feita e os socialistas até saíram satisfeitos com o quadro macroeconómico na mão. Nessa altura ficou prometida nova reunião, porque o PS queria então apresentar propostas tendo em conta que já tinha os dados que tinha exigido, mas o pior a partir daí foi uma data. Montenegro diz que tentou agendar o encontro logo para o dia 18 de setembro, depois de o Governo ter feito saber que estava tudo suspenso por causa dos incêndios essa semana. Afinal, parece que na quarta-feira haveria disponibilidade para uma reunião com o PS. Mas a reunião tinha uma particularidade. Era para ser privada e longe de olhares públicos. Pedro Nuno Santos não quis esse modelo. Depois chegou-se à última sexta-feira e nova tentativa para se encontrarem. E o que é que aconteceu? Nada. E aqui entra o ministro António Leitão Amaro e uma declaração que fez saltar o Partido Socialista. Vamos à espera das medidas, propostas, sugestões do Partido Socialista. Suspense para esse efeito vem da parte do Partido Socialista que ninguém sabe o que é que quer.
para o orçamento. Rita, isto correu tão bem ao nível da cronologia áudio que eu não resisto a pedir-te mais uma, porque essa então está mesmo fresca na memória. O que é que aconteceu este domingo, ao final da tarde, domingo à tarde, final de tarde? Estamos a receber o outono, ainda com algum sol, a beber um chazinho, a convidar para um drink de fim de tarde, e de repente somos assaltados por comunicados e mais comunicados. O que é que aconteceu? Então, aqui vou passar dos dias para as horas. Isso é melhor. É mais impressivo. Dia 22, domingo, pelas 18 horas, António Leitão Amaro, Ministro da Presidência, sugeriu que o PS não tem estado disponível para reuniões ao mais alto nível. E às 19h46 o PS emite um comunicado a acusar o Governo de ter cancelado uma reunião e a falar de dificuldades de agendamento, sacudindo as responsabilidades de ser ele o empecilho para haver uma reunião a mais alto nível. Portanto, 19h46. 19h46. 9 minutos depois, às 19h55, o Governo fala em indisponibilidade recorrente do Partido Socialista e o Partido Socialista responde, também via comunicado, às 21h04, a chamar infantil ao Governo. Pelo meio desta guerra de comunicados, marcam a reunião para a próxima sexta-feira. No meio de toda a trama, há, claro, tantas versões como interessados nelas e contradições várias, a começar pela do Governo, começou por dizer ao Observador que suspendia tudo durante a semana horrível de incêndios, mas afinal tinha ali uma reunião marcada com o PS que queria manter privada para evitar que pudesse cair mal numa semana tão sensível. Mas também há contradições no PS, que não queria reuniões sem dados, mas depois foi a uma, e que não queria condicionar o modelo destas reuniões, disse o Alexandre Leitão por várias vezes, nem queria fazer exigências de quem estaria presente, mas afinal fez várias. E esta segunda-feira tivemos mais um episódio para adensar este drama e esta trama orçamental. Tivemos o Primeiro-Ministro a dizer que não há reuniões secretas na residência oficial. Está aqui a falar de quê, Luís Montenegro? Não de uma, mas de 2 reuniões discretas. Já estou quase perdido. Sim. É que estas não são secretas, são discretas, pelo menos na descrição do Primeiro-Ministro. Teve estas reuniões em São Bento, enquanto tudo se complicava com Pedro Nuno Santos, Iniciativa Liberal e Chega tinham agenda para o Primeiro-Ministro e foram a São Bento reunir-se com ele. Esta segunda-feira. E Pedro Nuno Santos rapidamente apareceu a fazer declarações, a sacudir especiais responsabilidades em viabilizar o orçamento do Estado e em evitar a crise política, e isto porque estas reuniões provaram que, diz ele, o PS afinal não é um parceiro preferencial para o Governo e que Luís Montenegro está afinal a reunir-se com toda a gente. A questão aqui destas declarações é aquilo que já se sabe. Há uma batata quente que se chama crise política e ninguém quer ficar com ela nas mãos. E aqui chegados, agora que estivemos nesta primeira metade da história do dia a fazer cronologias, se nada acontecer, até na próxima sexta-feira vamos ter finalmente esse grande encontro Pedro Nuno, Luís Montenegro. Bom, há uma parte difícil, que parecia de facto mesmo muito difícil, que era marcar a reunião, e ela está marcada, mas nestas voltas todas acho que já ninguém pode dar por garantido que o que quer que seja aconteça, portanto é ver para crer. Já voltamos à conversa com Rita Tavares, jornalista de política do Observador, e como percebemos consegue fazer de forma interessante cronologias em áudio, não é para todos, acreditem. Afinal, com que espírito entram Governo e PS para as negociações da proposta de orçamento do Estado para 2025? Não havia mulheres assim, ou havia muito poucas mulheres assim em Portugal. Ela era genuinamente uma mulher revoltada. Esta é a história de Vera Lagoa, a mulher mais temida pelos poderosos de todos os regimes. Afrontou Salazar, desafiou os militares de Abril e ridicularizou os que se achavam donos do país. Tens medo, em Lisboa tens medo, medo. Bem claro, isso é a palavra-chave para me levar para a rua de pedras na mão se for preciso. A Grande Provocadora é uma série para ouvir em 5 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, José Mata, com banda sonora original de Molinex. Estreia a 1 de outubro. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso à conversa com a grande repórter Rita Tavares, jornalista da secção de política. Rita, antes de irmos à grande pergunta deste episódio, importa perceber com que estado de espírito ou estado de alma, os políticos dizem que nunca têm estados de alma, se apresentam os negociadores. Por exemplo, do governo, o que é que se podemos esperar? Como é que o governo se vai preparar ou se vai apresentar para esta negociação? São negociações onde os dois chegam, evidentemente, de pé atrás, desconfiados com a outra parte, e no caso do Executivo não é diferente. A questão que se tem colocado do lado do governo é se há mesmo interesse do Partido Socialista e se há cedências que Pedro Nuno Santos possa fazer onde colocou linhas vermelhas. O governo vai esgotar de forma paciente, de forma empenhada, de forma aberta, de forma dialogante, todas as possibilidades, a proposta do Orçamento do Estado não seja inviabilizada. E do outro lado, Rita, do lado do PS? Há as linhas vermelhas, as tais linhas vermelhas que Pedro Nuno colocou de forma muito clara, daquilo que não quer no Orçamento do Estado, que é o IRS jovem e o IRC, a redução transversal deste imposto para as empresas, nos modelos em que o Governo a apresentou. Falta saber o que quer e as propostas virão na próxima reunião, sendo certo que nesta lógica de tentar comprometer-se o menos possível com um próximo Orçamento do Estado, Pedro Nuno Santos já disse que quer incluir, não precisa de incluir muita coisa, é coisa pouca. Há depois uma frase curiosa que o líder do PS deixou na segunda-feira, que é aquela em que ele diz: só não haverá orçamento se o Governo não quiser. Só não haverá orçamento se o Governo não quiser e só haverá eleições antecipadas se o Governo ou o Sr. Presidente da República quiserem. A formulação é curiosamente muito parecida com uma que ouvimos na noite de 4 de outubro de 2015. E eu estou a recuar até aí, até às famosas eleições de onde acabaria por surgir uma geringonça, por uma razão simples, é que nessa noite, na sede do Partido Comunista, Jerónimo de Sousa disse a António Costa, enviou o recado através das televisões e disse que o PS só não formaria governo se não quisesse. Exatamente, a formulação é muito parecida. Reza a lenda que foi uma deixa que António Costa se agarrou para convencer os socialistas que com aquilo o Jerónimo de Sousa o que estava a dizer é que os comunistas estavam no barco de um acordo político para evitar que a direita governasse. Não deixaria de ter alguma graça que agora um dos principais fãs da geringonça, Pedro Nuno Santos, recorresse à mesma formulação para enviar sinais, mas noutro sentido completamente diferente. E já agora sabemos o que é que os outros partidos pensam do orçamento? Sabíamos que Iniciativa Liberal e Chega têm colocado muitos entraves a estar num barco onde também esteja o Partido Socialista e num orçamento que seja para seguir a linha socialista. O Chega tem sido muito veemente nisso, já se pôs fora mesmo da viabilização, mas depois da reunião desta segunda-feira se verá como é que acabam essas contas. À esquerda, PCP, Bloco e Livre já estão completamente fora. E depois temos aquela pressãozinha, aquela pressão a sério do Presidente da República, que ouvimos no arranque deste episódio. Marcelo Rebelo de Sousa diz que é um dia bom, o dia em que se confirma uma reunião entre os líderes do Governo e do Partido Socialista. Virou um otimista irritante, talvez. Marcelo avisou nessas mesmas declarações que o chumbo do orçamento significa crise. Ele é uma peça importante e está a jogar tudo para evitar ser e ficar na história como o presidente dissolvente, com 3 dissoluções em 2 anos, e está a fazer esta pressão, está a dar tudo nesta pressão para encaminhar os partidos para um acordo que pode ser vantajoso para muitos atores políticos e desvantajoso para outros tantos, mas temos a certeza absoluta que há uma figura que quer muito não ter que tomar esta decisão de dissolver a Assembleia da República e colocar o país de novo em eleições, e essa figura é o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já vai para fim de mandato e a partir de setembro do próximo ano, daqui a um ano, já nem terá este poder de dissolver nas mãos. Portanto, ele quer é que estes meses passem rápido até lá. Se não houver orçamento, há crise. Implica eleições novamente. Há crise política e económica, porque não é a mesma coisa ter orçamento ou não ter orçamento. Mas, Rita, ter nesta fase os líderes, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, numa reunião, os dois, isto indicia que as negociações já vão avançadas? Faço-te esta pergunta porque
no plano diplomático só temos os presidentes sentados à mesma mesa quando a coisa já está mais ou menos resolvida, não é? Em termos de conteúdo, não há muita coisa resolvida, não há nada mesmo. Sabemos o que é que Pedro Nuno Santos não quer no orçamento, o governo passou informação orçamental, mas a verdade é que quando há um encontro ao mais alto nível, as coisas também se podem desbloquear numa única reunião. Esta próxima reunião com os dois finalmente sentados à mesa. Ou isso, ou então bloquear definitivamente. E daquilo que sabemos hoje, e à hora que estamos a gravar esta conversa, praticamente no início da noite de segunda-feira, que sinais é que temos? Ou seja, Rita, que probabilidade temos de ver a proposta de orçamento de Estado para 2025 passar no Parlamento? Olha, eu como qualquer mau aluna matemática, só me safei nas probabilidades. Eu também. Mas também não ao ponto de arriscar aqui à frente tanta gente com esses cálculos e numa matéria, enfim, que enfim, não conheço outra que tenha sido mais desafiante nos últimos meses. A viabilização parece muito difícil, parece que a tensão está nos níveis máximos, que tudo parece ter servido de argumento para complicar aquilo que já está tão complicado, que é a situação política e a instabilidade que este quadro político traz, mas a questão final será sempre de vontade política, e essa tem sido muito difícil de aferir a cada momento. Eu acho que muitos dos protagonistas que estão neste momento sentados à mesa das negociações estão a medir sensibilidades quase ao dia. Agora, neste momento, trocam-se muitas acusações sobre quem tem menos vontade. Lá está por causa da tal batata quente que pode escaldar nas mãos de quem ficar com ela. Mas isto tudo porque mais uma crise política, com mais uma ida a votos em tão pouco tempo, pode levar a que muitos eleitores penalizem quem ficar com a batata na mão. Obrigado, Rita. Obrigada, Ricardo. Rita Tavares é grande repórter do Observador, jornalista da secção de política. Esta foi a História do Dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.